A graça e a paz, queridos irmãos. Vamos dar prosseguimento ao estudo da carta aos Efésios. Até aqui nós tivemos uma aula introdutória, onde foi apresentado um panorama geral. Depois, nos domingos seguintes, nós estudamos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Hoje nós iniciamos o capítulo 4. Na nossa projeção, o capítulo 4 deve ser dividido em 2 domingos. Então, como já foi falado em domingos anteriores, no capítulo 4, nós vamos ter uma transição entre a questão da posição do cristão e vamos entrar na parte prática. O que é a parte prática, meu irmão e minha irmã? É o dia a dia da nossa caminhada. É desde o dia em que a gente se converte. Dali em diante, a gente é convidado pelo Senhor para trabalharmos em parceria na nossa vida cristã. Claro que todo o poder emana dele, todo o poder vem dele, mas toda a resposta também vem de nós. Fátima, na aula introdutória, ela chamou essa parte teórica, doutrinária, de ortodoxia. É uma palavra difícil, mas de tanto a gente ouvir, a gente aprende. A partir do capítulo 4, nós vamos começar a ver um outro termo que se chama ortopraxia, isto é, a prática. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós tivemos a teoria, porque Paulo, ele começa essa carta, primeiro instruindo, ensinando. Em dado momento, Paulo vai passar a falar do resultado, da resolução, do efeito, do desdobramento. Então, isso é a nossa prática cristã. Bem, eu quero ler inicialmente com você Efésios capítulo 1. Aí eu vou pedir para você projetar, tá? Na revista Almeida e Atualizada. Vamos trabalhar com 2 versões basicamente hoje. Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que vai ser projetada para você, meu irmão, minha irmã, e Almeida Revista e Atualizada. Vamos ficar revezando com essas 2 versões. Então eu peço para você projetar Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5. Leia comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pode passar? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então vamos fazer uma oração inspirado por essas palavras. Não é isso que a gente viu nos domingos anteriores? Que Paulo escrevia, mas Paulo escrevia de forma inspirada pelo Espírito. De tal maneira que Paulo fazia interrupções para orar, onde ele identificava que o crente, ele precisa receber poder de Deus. Ele precisa ser tocado no seu coração e na sua mente, principalmente, para ele poder viver, mesmo que Deus já tenha deixado por escrito.
O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa mente e no nosso coração com poder. A gente precisa ser fortalecido. Foi isso que nós vimos no domingo anterior. Então, inspirados nessas palavras, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai, porque somos abençoados, porque somos filhos predestinados, eleitos, somos santos, chamados para ser santos e irrepreensíveis em amor. Pai, também te pedimos que nesta ministração o Senhor oriente tudo aquilo que vai ser falado e que o Senhor coloque no coração e na mente de cada um também que vai ouvir, essa firme disposição de ser enriquecido pela tua graça, pelas tuas bênçãos e viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus oramos, amém. Vamos falar de santificação então. Falamos de posição até agora, Efésios 1 até Efésios 3. Hoje nós vamos falar de santificação, vamos falar de santidade, vamos falar de crescimento, vamos falar de amadurecimento. Então parece um pacote de palavras, você percebe isso? Santidade, santificação, crescimento, amadurecimento, exatamente. Tudo isso está na mesma ótica, vamos dizer assim. É sobre todas essas coisas que nós vamos falar hoje. Amém? É um dos temas prediletos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre santificação. E aí eu quero ver com você, quero colocar alguns textos aqui com você. Por quê? Porque você vai perceber que palavrinha que Paulo usa quando ele está falando de santidade, santificação, amadurecimento, crescimento espiritual. Paulo, ele costuma usar uma palavrinha, é a que ele usa mais. Não é só a que ele usa não, ele usa outras também. Mas a palavra que ele gosta mais de usar é a palavra andar. Então nós vamos ver várias vezes, a partir do capítulo 4, a palavra andar. Então abre comigo agora. Você está com a revista atualizada, não é isso? Então abre para mim Efésios 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai. Essa palavra aí, Paulo gosta muito de usar essa palavra, andar. Porque quando ele fala de andar, ele está falando de santidade, santificação, crescimento, amadurecimento. Então, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Próximo texto é Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então a ideia de Paulo é essa: santidade, santificação, amadurecimento, crescimento. Mais um texto, Efésios capítulo 5, versículo 15. Estamos na revista atualizada, tá bom? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Projeta mais um texto para mim. Você pode pôr também. Não, agora vamos trocar de carta. Vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Projeta para mim. Digo, porém, andai. Está vendo a palavra andar, o verbo andar? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mais uma vez, Paulo usa a palavra andar. É o verbo predileto, nós podemos dizer assim, que Paulo usa, quando ele fala desse tema, santidade, santificação, crescimento, amadurecimento. Projeta mais um texto, como exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos. Mais uma vez, ele usa o verbo andar. Andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida é justamente a nossa transformação de vida, que tem a ver com dia a dia, santidade, santificação, meu irmão, crescimento espiritual, minha irmã, amadurecimento. É um processo. Você concorda comigo que é um processo? É um processo. A nossa salvação, ela é instantânea, é no espírito, é uma regeneração, nós nascemos de novo. Mas a partir daí, nós vamos ser trabalhados em todas as áreas, nos pensamentos, nos sentimentos, nas nossas vontades, que nós chamamos de alma, né? E seremos trabalhados também no domínio e no controle dos nossos impulsos, que o nosso corpo provoca em nós. Então isso é santidade, santificação, isso envolve crescimento, isso também tem como resultado amadurecimento. Então esse é o nosso tema de Efésios capítulo 4. Então vamos voltar lá para o primeiro slide da aula da EBD de hoje. O primeiro slide da EBD de hoje, a versão que está projetada é Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? Se você quiser acompanhar, versão Almeida Corrigida e Fiel. Vamos lá para o versículo 1. Olha o que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Efésios 3:1, Paulo diz que ele é o prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios 4:1, ele diz que ele é o preso do Senhor. Falamos sobre isso domingo passado. Então vamos voltar para hoje. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Mais uma vez, esse a gente não tinha comentado naqueles exemplos, mas observa que Paulo, quando fala desse processo da caminhada cristã a partir da conversão, Paulo vai usar muito a palavra andar. Não só, mas vai usar na maioria das vezes essa palavra. Então olha lá, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Bom, aí eu faço uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Qual é a nossa vocação? Bem, eu poderia te dar vários exemplos. Vou trabalhar com esta carta. Acho que você vai entender bem qual é a nossa vocação. Projeta de novo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Agora, a projeção que você está vendo é revista e atualizada, tá bom? Olha o que diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos. Essa palavrinha para, ela fala de uma finalidade. Então, ó, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então nós somos chamados de santos, é a nossa posição, mas também somos chamados para sermos santos. Vai fazer parte do nosso crescimento, andar como santo. Santos e irrepreensíveis perante Cristo. De que forma? Em amor. Então, nós somos vocacionados para sermos santos e irrepreensíveis em amor. É a nossa vocação, sermos santos e irrepreensíveis em amor. É só isso que a gente pode falar da nossa vocação? Nós podemos citar, por exemplo, podemos projetar o texto de Efésios capítulo 2, projeta para mim, Efésios capítulo 2, versículo 10. Estamos falando neste momento, lá do versículo 1, que fala da nossa vocação. Então, Efésios, vamos projetar agora Efésios capítulo 2, versículo 10. Por que a gente vai projetar Efésios 2:10? Para falar da nossa vocação. Vamos lá. Pois somos feitura ou poema, você já sabe por quê, não é verdade? Nós somos poemas de Deus.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos vocacionados para boas obras. Observa, nós somos salvos sem obras, mas a nossa vocação é para produzir boas obras, porque já fomos salvos. Continuando, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos vocacionados para, depois de sermos salvos, nós somos vocacionados para andarmos em boas obras, para andarmos nas boas obras que Deus mesmo preparou para nós andarmos nelas. Assim como nós somos vocacionados para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Em outras palavras, o amor, ele vai ser a matéria-prima, de todas as nossas realizações nesta vida. A partir do momento que você se converteu, a sua matéria-prima para andar dia a dia em santidade, em santificação, em crescimento espiritual, amadurecendo, a sua matéria-prima vai ser o amor. É assim que nós vamos andar. E aí eu vou pedir para você abrir comigo. Você projeta, por gentileza, Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Agora nós estamos numa outra versão. Por isso que eu estou te avisando. Estamos na revista atualizada. Almeida, revista atualizada, para fazer a leitura de Efésios 3, verso 17. Vamos ler do 17 ao 19. Isso nós vimos na semana passada. Paulo faz uma oração. E dentro da oração de Paulo, ele diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em que mesmo? Em amor. Pode ir, prossiga. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deixa aí um pouquinho. Não, vamos ler, depois eu volto, tá bom? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então agora retorna para o 3,18, exatamente. Então nós vimos na semana passada que Paulo, pelos lábios de Paulo, Deus faz um convite. Paulo ora para que esse convite que Deus faz, ele ganhe o coração e a mente do cristão. Então ele fala, para que a gente possa compreender com todos os santos, largura, comprimento, altura e profundidade. Em outras palavras, em seguida fala, e conhecer o amor de Cristo. Em outras palavras, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele não tem medidas, ele não tem limites. A ideia é, o amor, ele caminha em todas as direções. O amor caminha em todas as direções na minha vida e na tua vida. É o sentido da felicidade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, que o que traz felicidade é santidade, se opondo a um discurso mundano que diz que o dinheiro traz felicidade. Mas existe, essa frase que só pode ter sido dita por algum cristão, que disse que a verdadeira felicidade, quem traz é a santidade. Por quê? Porque o amor, que é a nossa vocação, o amor, ele caminha em todas as direções. Então, seja qual for a direção para onde a gente for, o amor nos acompanha. Em outras palavras, Cristo está conosco.
A presença do Pai é notória. A presença do Espírito é evidente. O fruto do Espírito é evidente. Então, o amor caminha em todas as direções. Deus nos convida a nos santificarmos, a crescermos, a amadurecermos dessa forma, levando amor, vivendo amor em todas as direções. Em tudo aquilo que você for viver. Em outras palavras, seja qual for a direção que você tomar, o amor, ele precisa ir junto. Essa é a tua vocação. O amor precisa ir junto. Agora, direção, Paulo já deu: comprimento, largura, altura, profundidade. Hoje, que tal a gente dar sentido para este amor? Vamos dar sentido para este amor. Por exemplo, a ideia, né? O desejo de Deus é que a gente ame a Ele de volta. Amar a Deus de volta. Estamos dando sentido. Paulo já nos deu direção. Hoje nós queremos meditar no sentido deste amor na nossa vida, porque estamos falando da vida prática. Então, qual é o desejo de Deus? Amá-lo de volta. Um outro sentido para este amor é amar Jesus de volta. Um outro sentido para este amor é amar aos irmãos. Um outro sentido para este amor é amar a nós mesmos. Afinal de contas, Deus nos ama como nós somos. Um outro sentido para este amor é amar quem nos agrada? Sim. Mas também amar quem não merece. Então observa, o amor de Deus não tem limite. O amor de Deus caminha em todas as direções. Então vamos entender o sentido desse amor. A quem devemos amar? Já sabemos que podemos percorrer todas as áreas da nossa vida levando a presença deste amor conosco, porque é o amor de Deus, é o amor que foi derramado no nosso coração. Projeta Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então agora a gente pode, sem nenhum limite, caminhar em todas as direções da nossa vida, carregando este amor. Mas precisamos ter consciência disso. Essa é a verdadeira felicidade. É quando a gente vive o tempo todo consciente de que existe um amor dentro da gente. E que não é um amor próprio, é o amor de Deus. É um amor que nos capacita. É um amor que nos alegra, que nos dá paz. Que nos faz vencer todos os obstáculos dessa vida, todos. Mas além das direções que nós podemos explorar, das possibilidades, né, que Deus nos convida a viver, precisamos também dar sentido a este amor. A quem devemos amar? Devemos amar ao nosso Deus, a Cristo, aos irmãos, a nós mesmos, amar quem merece, amar quem não merece. Meu irmão e minha irmã, somos todos convidados a isso. Todos, sem exceção. Jesus disse nos evangelhos, por 2 vezes, que nós deveríamos amar como Ele nos amou. Jesus amou
em todas as direções. Jesus deu sentido ao amor que ele exerceu. Ele deu sentido. Deus nos convida, no nosso processo, porque se Paulo usa a palavra andar, Paulo está falando de processo, de dia a dia, de crescimento, de amadurecimento. Então Deus nos convida a nós andarmos em amor, exercermos amor, crescermos em amor, em todas as direções, e dando sentido a este amor que nós vamos exercer, que nós vamos desenvolver. Preste atenção numa coisa: o amor de Deus não aumenta. Deus é amor. Então o amor de Deus não aumenta, mas o nosso aumenta. Há vários textos na Bíblia mencionando o crescimento, o aumento do amor, não só do amor como da fé. Então, se o amor de Deus não aumenta, Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama, o que é um descanso tremendo que você tem por isso. Ele já te ama no máximo, mas Ele nos convida a nós aumentarmos esse amor. Ele nos convida a nós irmos em qualquer direção, dando sentido à eficácia desse amor na nossa vida. Porque estamos falando de santificação, de santidade, de amadurecimento, de crescimento. É a nossa vocação. Vamos lá para o verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Volta para Efésios 3:19. Olha só que interessante, meu irmão e minha irmã. Volta lá para Efésios 3:19. Você lembra? Efésios 3:19 é uma oração que o apóstolo Paulo faz. Então Paulo vai falar de compreender e de conhecer. E quando ele fala de conhecer, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então vamos pensar nessa plenitude de Deus como sendo as bênçãos espirituais do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Com certeza, porque é isso que fala Efésios 1. Efésios 1 fala dessa plenitude através das bênçãos da Trindade. Mas vamos pensar também nessa plenitude nos atributos da Trindade, na nossa vida dia a dia, do dia a dia, na nossa vida de crescimento espiritual, de amadurecimento. Então agora vamos ter esse olhar, a presença da Trindade Santa no nosso processo de santidade, santificação. Olha o que o versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão. Projeta Mateus capítulo 11, versículo 19. Eu pergunto para você: quem é mesmo manso e humilde de coração? Vamos ler. Revista atualizada. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificado por suas obras. Perdão, meu querido, é Mateus 11, 29, tá bom? Não sei se eu falei 29 ou 19, se eu falei 19 me perdoa. Isso, Mateus 11, 29. Então vamos ler de novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem diz isso? Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Vamos continuar só para terminar? E achareis descanso para a vossa alma. Então, aquele que é manso e humilde de coração, ele precisa viver com esses atributos em nós, no nosso dia a dia. Então o verso 2 vai dizer assim, para que a gente viva, para que a gente ande de acordo com a nossa vocação,
nós precisamos andar com toda a humildade e mansidão. Estamos falando da plenitude da Trindade vivendo em nós. Falamos ali, de Cristo. Vamos continuar ali. Com longanimidade. Projeta agora para mim, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 20. Vou ler para você. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus... Então nós estamos aqui, destacando um atributo do Pai, longanimidade. Longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então estamos falando de um outro atributo da Trindade, longanimidade, na figura do Pai, de Deus Pai. Retorna lá para o slide. Nós lemos humildade e mansidão, um atributo visível de Cristo. Longanimidade, um atributo visível de Deus, na figura do Pai. Agora, nós vamos ver um atributo visível do Espírito Santo. Quando Paulo escreve assim: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar, nós já vimos em mais de uma pregação aqui na igreja, a palavra suportar, o sentido mais forte dessa palavra é dar o suporte, prestar o socorro, ajudar, socorrer, consolar, confortar. É isso que significa suportar. Não só isso, mas é o significado mais destacado dessa palavra. Então eu quero que você projete, por favor, João capítulo 14, versículo 16. Olha o que diz João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de outro Consolador. Quem é o Consolador? É o que conforta. Quem é o que conforta? É o que auxilia, é o que ajuda. Portanto, é aquele que dá suporte. Agora retorna lá para o slide. Lá para o verso 2. Então nós estamos vendo aqui atributos da Trindade. Dentro daquela ideia da oração de Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 19, de que nós fôssemos cheios da plenitude de Deus. Plenitude de bênçãos? Com certeza. Mas plenitude de atributos? Com certeza. Então o verso 2 fala: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Deus é amor. Deus é amor. O Espírito Santo vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. O Espírito Santo trouxe para dentro de nós a presença da Trindade. O Espírito Santo trouxe para dentro de nós a vida do Pai, a vida do Filho. E esta nossa vida, meu irmão, do dia a dia, ela só faz sentido em amor. Amor em todas as direções, amor que tem todo o sentido. Tá bom? Vamos continuar lendo. Verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bem, a partir de agora nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 4, que são versículos que falam de unidade. Essa santidade em amor é a única que é capaz de promover unidade, trabalho em equipe. Unidade, na verdade, é um trabalho em equipe, onde todo mundo está cooperando com o mesmo objetivo. Então vamos lá, verso 4: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Pode passar. Pode passar o próximo slide. Vamos lá. Verso 5:
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aí chegamos no versículo 6, falando da unidade. A unidade é um trabalho em equipe. Só o Espírito Santo é que pode promover trabalho em unidade. Nós falamos aqui, nos primeiros domingos, que a unidade que o mundo prega, ela é totalmente ilusória. Não existe nenhuma unidade naquilo que o mundo prega. A única unidade que é possível, o único trabalho em equipe que é saudável, porque é em amor, e não só é em amor, mas é no amor de Deus, e que o amor de Deus é capaz de promover a verdadeira unidade. É isso, é disso que está falando esses versículos que nós acabamos de ler, falando de unidade. Unidade faz parte da santidade. Trabalho em equipe, meu irmão, minha irmã, faz parte da santidade. Trabalhar para o mesmo objetivo, trabalhar para os objetivos de Deus, trabalhar para Deus, em prol do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, trabalhar em equipe, junto com a Trindade, junto com os irmãos, só mesmo dessa forma, andando em amor, com os atributos da Trindade em nós. Mas observa, Paulo fala mais de uma vez, conforme nós lemos aqui, da palavra andar. Porque, meu irmão, a palavra andar, ela não deixa de ser um convite, sabia? Não deixa de ser um convite. Pode ser que muitas pessoas, em vez de andar, paralisem. Isso é possível. Por isso que a nossa santidade, meu irmão e minha irmã, é um convite de Deus, tá? Ninguém é santificado à força. Zacarias capítulo 4, profeta Zacarias, ele fala uma frase famosíssima, nós conhecemos essa frase, citamos essa frase várias vezes. Quando diz que não é por força, não é por violência, todavia é pelo meu Espírito. Então, se é pelo Espírito, não é pela força, não é pela violência, é pela consciência. É porque tem muito amor. É porque tem muito amor em todas as direções. É porque esse amor faz todo sentido. Por isso é que a gente pode trabalhar em equipe, visando ao bem de todos. Esse um aí, ele se transforma num nós. Porque tem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos irmãos. Então isto é unidade. Unidade está presente na santidade. Mas aí, no próximo versículo, vai dizer assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O interessante é que, até agora, Paulo está escrevendo sobre um trabalho em equipe, que é a unidade na santidade. Mas quando ele fala do dom, ele fala um pouquinho diferente. A presença dessa palavra mais, né? Mais, porém, entretanto, ela está estabelecendo um pequeno contraste. É um pequeno contraste, tá? Porque se o amor não tem medida, se o amor não tem limite, o dom tem medida. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, o dom tem medida. Significa que cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos um dom. Efésios, quando fala desse dom de Cristo, vamos continuar lendo para a gente chegar no versículo 11, porque nós vamos falar desse dom de Cristo, dessa medida do dom de Cristo. Vamos lá, ó. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Passa mais um. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Bem, tradicionalmente, o que nós aprendemos
não só aprendemos, mas o que nós ensinamos é que esses dons de Cristo, eles são chamados de dons ministeriais, dons de liderança, dons de governo. Por quê? Porque faz sentido dizer isso. Porque você vai ver em seguida, pode projetar mais um versículo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observa que a palavra aperfeiçoamento também é uma palavra que Paulo usa para falar de amadurecimento e de crescimento. E para haver amadurecimento e crescimento, na ótica de Paulo identifica, Cristo distribuiu dons de liderança. Para quê? Para que outros irmãos, os mais inexperientes, vamos dizer assim, na fé, os que estão chegando, os que estão caminhando há pouco tempo, eles tenham referência da oração, referência da palavra, referência do ensino, referência da piedade, referência da vida cristã. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo identifica dons que Cristo designou no corpo de Cristo, que são dons específicos, são dons de liderança. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Bom, esse é o ensino tradicional. E faz todo sentido, porque vai ter aperfeiçoamento se funcionar desse jeito. Se tiver pessoas mais experientes. Paulo, ele evangelizava e retornava para estabelecer bispos, anciãos. Paulo sabe, é preciso ter referência, é preciso ter liderança. A experiência cristã, ela conta muito. Então, olhar o verso 11 do capítulo 4 de Efésios como um dom de liderança, está certíssimo. Porém, o que eu queria te passar hoje? Eu queria te passar uma visão um pouco mais ampla e uma visão que está olhando um pouco mais para frente. Em outras palavras, se por um lado a vontade de Paulo, a instrução de Paulo é para que haja aperfeiçoamento, então vamos olhar esse aperfeiçoamento mais lá na frente, com uma igreja de fato madura. Então vamos continuar lendo? Olha o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Passa ao próximo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, esse antes quer dizer ao contrário. Ao contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Projeta o versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Bom, pode passar o próximo? Eu queria mostrar para você uma outra visão, que é possível, eu acredito que 90% dos irmãos que vão assistir essa ministração não conheçam essa forma de enxergar Efésios 4:11, não só com a ótica de Efésios 4:12 e Efésios 4:13, que é a ótica de liderança para aperfeiçoamento, mas com a ótica de Efésios 14, 15 e 16, que é o auxílio de todas as juntas, de cada parte, crescendo naquele que é o cabeça, que é Cristo, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. É uma visão da igreja que vai amadurecendo, e na medida que ela vai amadurecendo, a gente percebe no corpo de Cristo, na igreja que é madura, a gente percebe que aqueles dons, os dons de Cristo, porque foi Cristo que deu aqueles dons, a gente percebe a evidência daqueles dons numa igreja madura. Então, é disso que eu quero falar agora. Quem propôs essa classificação
ou pelo menos de quem eu ouvi pela primeira vez, foi deste servo de Deus aqui, Douglas Gonçalves. Acredito que muitos dos irmãos conheçam. É filho do pastor Josué Gonçalves, é o líder do blog Jesuscope, que tem um curso de mentoria. É uma igreja que atua em várias frentes, igreja física, blog, lives. Eles atuam em várias frentes. Então, ele propôs que uma igreja madura, a gente consegue identificar aqueles dons de Cristo, não exatamente no sentido da liderança. Por quê? Porque a carta aos Efésios, ela não é uma carta exatamente pastoral. Você sabe o que é uma carta pastoral? Por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo 2 cartas. Paulo escreveu a Tito. Timóteo e Tito eram líderes de igrejas. Então essas cartas são chamadas cartas pastorais. Efésios não é uma carta pastoral. Efésios não é necessariamente uma carta dirigida para a liderança das igrejas. Efésios foi uma carta circular. Uma carta que circulou pela região da Ásia Menor, que atualmente é a região da Turquia. Então, baseado nisso, ele propõe a seguinte visão: sem esquecer daquilo que nós já comentamos. Ele não está dizendo que o certo é isto e o que a gente falou está errado. Não é isso. O que ele está dizendo é que existe um nível de amadurecimento na igreja, porque estamos falando disso, estamos falando de crescimento, de amadurecimento. Existe um momento de amadurecimento na igreja onde a gente vai poder identificar estas coisas aí, que são dons que foram dados por Cristo, na medida de Cristo, e que estão escritos lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Então vamos lá. O que tem lá em Efésios 4, 11? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Bem, como é que Douglas Gonçalves identifica esses ministérios numa igreja madura? Ele diz assim: quem é o apóstolo? O apóstolo é aquela pessoa de visão. O apóstolo é aquela pessoa que está um passo à frente na visão das coisas. Então, por exemplo, o apóstolo, ele é aquela pessoa empreendedora dentro da igreja. É um empresário. É a pessoa de visão. O que seria o profeta? O profeta é aquela pessoa do alinhamento, que tem aquele senso de justiça, de alinhamento. Que tipo de pessoa é esta dentro da igreja? O juiz, o policial, que tem aquele senso de alinhamento, senso de justiça. O evangelista, quem é o evangelista? Nessa visão. O evangelista, ele identifica como aquela pessoa que ela está de olho nas demandas externas. É a pessoa que está sabendo tudo o que está acontecendo do lado de fora. Tal qual o evangelista é a pessoa que vai sair para fora para evangelizar. Nesta visão de Douglas Gonçalves, o evangelista seria essa pessoa que tem a visão do lado de fora. Então, por exemplo, o operador de marketing está sempre em contato com pessoas, que está sempre sabendo de assuntos. O produtor de vídeo. De repente, o pessoal da mídia seria um exemplo para nós, desse tipo de atuação ministerial. O pastor, assim como o pastor é a pessoa que alimenta o rebanho, que tem o cuidado interno do rebanho, como é que a gente identificaria essas qualidades dentro da igreja? Pessoas que gostam de cuidar dos outros. Por exemplo, médico, enfermeiro, assistente social. São pessoas que se identificam em cuidar de gente. Então teria essa evidência da atuação desse dom de Cristo. O doutor, como é que nós identificaríamos o doutor ou o mestre? Nós identificaríamos nas pessoas que são da área de educação, de orientação, de ensino, pessoas detalhistas, pessoas que gostam de desenhar, pessoas que gostam de pintar, pessoas detalhistas.
pessoas que trabalham na área de ensino, pessoas educadoras. Então está aí uma visão que eu acredito que 90% ou mais dos irmãos não tenham ainda visto, tá? Esta visão, quem trouxe para mim pela primeira vez foi o pastor Douglas Gonçalves. Este é um livro, o livro Sou Nós, a imagem de Deus em nós, um Deus que não anda só. É um livro que fala de unidade cristã. A partir dessa visão de unidade, é que ele propôs no seu curso de mentoria esta visão. É uma visão nova, né? Para mim é recente também. E eu estou compartilhando com você. Mas quero deixar claro para você que eu não estou dizendo que isto é o certo e a visão tradicional é o errado. Não me entenda mal. O que eu estou dizendo para você é que esta é uma outra forma de enxergar a carta aos Efésios, pelo fato de ela não ser uma carta essencialmente pastoral, mas por ser uma carta que fala de santificação. Primeiro fala de posição, Efésios 1-3. A partir do versículo 4, fala de crescimento, amadurecimento, santidade, santificação. Por esta visão, é que ele propõe que os dons ministeriais dados na medida do dom de Cristo, eles podem ser identificados também desta maneira. Tá bom? Então é isso. Então nós vamos ficar por aqui. Fomos do versículo 1 ao versículo 16, conforme queríamos ir. No próximo domingo, na próxima escola bíblica dominical, nós iremos do versículo 17 até o último versículo do capítulo 4 e encerraremos o capítulo 4. Então, eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado, que você tenha entendido qual é a sua vocação, que você tenha sido despertado a andar em todas as direções, dando sentido por tudo aquilo que a palavra de Deus está te instruindo, te ensinando. E com essa visão também, né, dos dons ministeriais, que você possa se sentir mais motivado, porque às vezes a pessoa diz assim: eu não sei o que eu faço, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não estou no microfone, eu não estou no violão, eu não estou na guitarra, eu não estou ali, eu não estou aqui. Mas existe, observa, existe, né, uma identidade de Cristo em você. Afinal de contas, Cristo é a reunião de todos esses dons. Todas as pessoas da igreja com os seus dons reunidos, porque os dons são diversificados. Mas os dons são diversificados para quê? Para que as pessoas, juntamente, elas andem em unidade. Para que elas possam trabalhar em equipe. Dito isso, vamos orar. Pai eterno, continua nos abençoando. Continua, Senhor Deus, nos inspirando e motivando a cada um dos irmãos a entenderem a sua vocação e o seu papel. Não só andar em amor, não só com relação a relacionamentos, mas também a serviço, a sua utilidade no corpo de Cristo. Porque isso também faz parte da santificação, da santidade, do crescimento, do amadurecimento. Oramos assim, pela riqueza da sua graça cada vez maior na nossa vida, na vida dos irmãos, em nome de Jesus, amém. Amados, o QR Code vai ficar aí para você localizar, caso você deseja ofertar a este ministério. O Pix, que é o CNPJ da igreja, a conta da igreja também vai ficar disponível para você localizar. Às 11 horas, EBD Kids. Amém? Até a próxima semana, com a graça do nosso Deus. Do Senhor.